Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos envolvendo a nossa irmã Célia, que irá nos passar a mensagem da noite. Amigos, boa noite. A gente roga a espiritualidade que permaneça conosco, né? Para nos sustentar, para que a gente possa dar cabo da tarefa da noite. E para esta noite foi nos proposto um tema evangélico muito bonito, que está no capítulo 10 de João, que eu vou pedir licença para os senhores para ler. É o final do capítulo 10 de João, mas que traz uma mensagem muito profunda, que a gente vai tentar aí conversar um pouco, né? Então, Jesus nos diz assim:
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário também que eu as conduza. Elas escutarão a minha voz, e não haverá senão um rebanho e um pastor. Olha que profundo, né? Então, quando Jesus diz isso, e nós vamos nos basear no Evangelho, e depois Kardec, muito sabiamente, vai aprofundar esta passagem do Evangelho no livro A Gênese. Então, nós vamos tomar essas duas obras para que a gente possa embasar a nossa fala, né? Mas, quando Jesus diz isso, Jesus claramente está anunciando que num futuro, e Jesus está profetizando, e se Jesus disse isso, né, é verdadeiro, que vai chegar um tempo que vai existir somente um rebanho e um pastor. Né? Então vamos lá. Jesus, como era um sábio educador e muito já usava as técnicas, né, de neurolinguística lá no tempo dele, então Jesus usa daquela realidade de para quem ele está falando. Então, nas parábolas de Jesus, quando Jesus ia falar com pescadores, ele falava sobre redes, sobre pesca. Quando ele ia falar com agricultores, falava a parábola da figueira, e aí, né, a realidade de cada um. E quando Jesus fala aqui sobre pastor, Jesus vai usar uma analogia que é muito explorada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Então, quando Jesus diz que ele tem ovelhas que não pertencem àquele aprisco, Jesus está se denominando que ele é o pastor, não é? Ele é o pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Hoje, na atualidade, pastor tem uma série de outros significados. Então, os nossos irmãos protestantes têm o seu pastor. Então, o pastor é aquele que cuida de um número de pessoas, de uma seita religiosa, de uma denominação religiosa. E o pastor também pode ser aquele governante espiritual. O Brasil, né, o nosso governante espiritual, aquele mentor espiritual do nosso país, é Ismael. Ismael é o protetor do nosso Brasil, né? E Jesus, ele se qualifica que ele é o bom pastor, porque ele permite e ele cuida das suas ovelhas. E as suas ovelhas reconhecem a sua voz, porque ele cuida verdadeiramente das suas ovelhas. E quem são as ovelhas? Somos nós, né? Somos nós. E as ovelhas, e o Novo e o Antigo Testamento, como eu disse, eles exploram muito essa questão. Então, em várias passagens do Novo e do Antigo Testamento, nós vamos lembrar muito, né? Que diz assim, que o bom pastor, ele pode ter 100 ovelhas, mas se uma se desgarrar, ele vai deixar as 99 em segurança e vai sair atrás daquela única ovelha que se perdeu. Por isso que quando nós estudamos o Evangelho, diz assim, que nenhum de nós vai se perder, porque o Mestre Jesus vai atrás de cada um de nós. E aí, estudando este ensinamento, né? Aí eu vou trazer uma curiosidade que para mim me tocou profundamente, porque acho muito bonito. E acho que os senhores vão partilhar desta imagem que eu tenho. Desde criança eu tenho a ideia assim, deste pastor, aquele homem que carrega uma ovelha nas costas. Vocês já viram essa imagem? Quando ele vai buscar uma ovelha, ele traz a ovelha nos ombros, né? Então, aquilo para mim, desde menininha, eu achava assim, nossa, ele cuida muito mesmo das ovelhas, porque além de ela ser fujona, ainda ele traz ela com todo carinho. Realmente, o bom pastor traz a sua ovelha com todo carinho, mas aí tem um detalhe. Sabe por que ele traz nos ombros? Porque ele também é disciplinador. Ele dá um toque no tendão da perninha dela para ela sentir uma dor e nunca mais fugir. Por isso que ele traz ela nos ombros, porque ela não é mais capaz de andar, porque ele aplica um corretivo na ovelhinha fujona. Então, quando nós estamos
fujões, né? Estamos no mau caminho e nós temos que voltar ao bom caminho, o Pai nos aplica uma reprimenda, né? Que é para nos educar, nos disciplinar. Mas vamos lá, isso é só uma curiosidade. E quando, na questão do pastor ainda, no Velho Testamento a gente não ouve dizer assim, né? E tem aquela passagem bonita: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não é, e esta é uma tradução, e aqui eu vou aproveitar também para fazer um parênteses, nós sempre ouvimos aquela tradução: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí Haroldo Dutra, que é um grande estudioso da doutrina, esses dias ouvindo Haroldo Dutra, ele disse assim, que a tradução correta desse verbete não é nada me faltará, é não me faltará. O Senhor não me faltará. Por que nós traduzimos como nada me faltará? Porque ainda nós somos muito materialistas. Nós queremos que Deus nos provenha das coisas materiais, que não nos falte nada. Mas a tradução correta é: o Senhor não vai me faltar. Não vai me faltar nos momentos que eu necessitar da presença dele, da orientação do Pai. Então isso é muito profundo, né? Mas, fazendo essas colocações e esta interpretação do texto bíblico, né, que é muito bonito por si só, já é muito bonito, porque aquele bom pastor não permite que as suas ovelhas se percam, e ele vai conduzi-las a um aprisco, que é um lugar onde elas ficarão protegidas. Então, Jesus se qualificando de bom pastor, nós estamos em boas mãos, né? Mas quando Jesus coloca esta interpretação do texto bíblico, ele quer dizer que num momento, num determinado tempo, haverá uma só denominação religiosa, né? Uma só vertente religiosa e um único pastor. E aí Kardec, muito sabiamente, no livro A Gênese, quando vai explicar esta passagem, ele faz uma colocação assim, que se nós formos analisar isso, nós vamos ver que é muito difícil que neste mundo, com tantas diversidades religiosas, que seja possível que exista somente um pastor e somente uma doutrina, né? Que isso é muito difícil. Por quê? Todas as religiões, todas as crenças, elas querem para si a única verdade. Eu concordo, desde que a minha verdade seja a que prevaleça, né? Todo mundo quer, como diz o ditado, quer puxar a brasa para a sua sardinha. Eu concordo, desde que a minha seja a verdadeira, né? Será que Jesus está querendo dizer isso para nós? Né? Será que isso é o que o mestre está colocando aí? De forma alguma, né? Quando Jesus coloca esta grande verdade, Jesus quer dizer que isso será possível, e Kardec muito corretamente vai dizer, que se nós fizermos uma analogia, hoje em dia, as nações do mundo já estão se irmanando, não é verdade? Já existem acordos, e isso Kardec escrevia lá no século passado, e agora, na atualidade, muito mais. Se nós formos ver, os países, já existem as organizações que se unem para os tratados comerciais, não é verdade? As organizações lá do Tratado do Atlântico Norte, da Europa, do Mercado Comum Europeu. Por quê? As nações sabem que elas precisam se unir para poder se fortalecer. E aí Kardec diz que isso também vai acontecer com as doutrinas religiosas, quando elas entenderem que existe apenas um Deus único. Porque as religiões, meus irmãos, muito tem de divino, mas muito tem também da questão humana dentro das religiões. E aí dentro da questão humana começam-se os dogmas, começam, né, aquelas características que são pertencentes unicamente àquela doutrina religiosa. Então,
quando as religiões entenderem que elas precisam se unir para que possam acreditar e se unirem num Deus único, num único conceito, então todas aquelas questões que são dogmáticas, elas cairão por terra. E aí, a Kardec coloca que, neste pormenor, a doutrina espírita tem muito a colaborar com esta questão. Por quê? A nossa doutrina, quais são os pilares da nossa doutrina? É ciência, filosofia e religião. Então, se nós temos esses 3 pilares da doutrina espírita, nós podemos auxiliar as outras denominações religiosas com os conceitos que nós já temos. Por quê? Se Moisés foi a primeira revelação da doutrina que trouxe todo aquele cabedal de disciplina para aquele povo que precisava naquele momento de todos aqueles ensinamentos. Tendo Moisés, e Moisés também era um grande pastor, né? E conduziu tão bravamente e tão amorosamente aquele povo. E depois de Moisés, Jesus veio trazendo a lei de amor. E naquele momento que Jesus estava ali conosco, ele disse que naquele instante ele não poderia trazer todas as verdades que era necessário e que ele tinha condições de trazer. Por quê? Porque naquele instante, naquele momento da humanidade, a humanidade não estava preparada para absorver todos aqueles ensinos que Jesus tinha. E que no momento correto, no momento propício, quando nós já estivéssemos preparados, ele ia nos enviar o Consolador, que iria esclarecer tudo aquilo que naquele momento nós não tínhamos condições de dar conta. E com o advento da doutrina espírita, tudo aquilo que estava sobre o véu do dogmatismo, dos milagres, daquilo que nós tínhamos que, né, aceitar como uma verdade sem muito questionamento, então o Espírito Verdade vem e nos traz tudo isso às claras. Então os milagres de Jesus, a criação do mundo, né? Então a doutrina espírita tem muito a colaborar com esta questão de unificação das doutrinas. Por quê? Os irmãos que talvez estejam chegando para a doutrina agora, talvez ainda não tenham, né, não tenham tido oportunidade de conhecer com mais profundidade. Mas nós temos outros 5 requisitos da doutrina que são muito importantes e que embasam a nossa doutrina, que é, primeiro, a existência de Deus único. A existência de Deus. Nós acreditamos que existe um Deus soberano, justo e bom, que é a inteligência suprema, né? A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Inteligência suprema, né? O princípio de tudo. Então Deus é o nosso primeiro pilar, das primeiras bases da doutrina. A segunda, o que é? A comunicação com os espíritos, a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. E isso, meus irmãos, não é invenção da doutrina espírita, porque lá no tempo de Moisés, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, não é isso que está lá no Velho Testamento? Então, se Moisés proibiu, é porque isso era possível, senão não precisava ser proibido, não é mesmo? Então, e por que Moisés, naquele momento, para aquele povo, ele disse que não era bom que se fizesse essa comunicação? Por quê? Não se tinha critérios para esta comunicação. Então, hoje em dia, essa comunicação com os espíritos, e que não é privilégio só da doutrina espírita, mas é embasada em critérios e em éticas muito definidas, né? Então, se Deus é das bases, a comunicação com os espíritos é outra, a
pluralidade dos mundos habitados é outra. Então nós acreditamos que nós não estamos sozinhos neste universo. E Jesus já proclamou isso também, né? Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, né, eu já teria vos dito. Então Jesus já proclamou isso, já é uma verdade. E isso é uma das bases que nós também acreditamos. A outra, a quarta, é a mediunidade. Nós acreditamos às vezes que a questão da mediunidade é somente da doutrina espírita. De forma alguma. A mediunidade está presente em muitas outras doutrinas. Às vezes eu falo que a mediunidade é muito mais ostensiva num templo, né, protestante do que numa casa espírita, né? Porque às vezes acontecem muito mais fenômenos mediúnicos num culto evangélico do que numa palestra espírita, né? Mas então isso é uma grande verdade. E a outra, a última, é a reencarnação. Que às vezes, né, muitas das doutrinas, talvez seja um dos pontos mais difíceis para algumas doutrinas aceitarem, mas que, como diz Kardec no livro A Gênese, a ciência vai demolir todos esses dogmatismos que as outras doutrinas que a gente conhece ainda têm. Então, olha, meus irmãos, a responsabilidade enquanto espíritas que nós temos. Mas nós não podemos imaginar que isso vá ser... nós não podemos praticar e querer que a nossa doutrina, fazer aí um proselitismo, que todo mundo vai virar espírita. De forma alguma, né? Chico já fez esta pergunta a Emmanuel, né? Um dia Chico questionou Emmanuel, o seu guia espiritual. Emmanuel, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Aí Emmanuel olhou para Chico e falou, não, Chico, o espiritismo será o futuro das religiões. Olha que, né, que profundo isso. E olha a nossa responsabilidade quanto espíritas, porque nós espíritas somos uma pequena parcela. Lá, se nós fizermos um gráfico, né, os cristãos, os católicos são um número muito grande, os nossos amigos evangélicos, nossos irmãos evangélicos, uma outra parcela muito grande, o Islã é muito grande, e lá, os espíritas bem pequeno. Mas não é pelo número, né? É a responsabilidade que está nos nossos ombros para que isso possa ser feito, né? Então, nós não podemos imaginar que todo mundo vai ser espírita, de forma alguma. Cada um vai preservar a sua crença religiosa, mas a pedra angular de toda esta comunidade que vai se formar é a fraternidade. Porque Jesus não fez e não fundou nenhuma religião, não é verdade? Jesus não tinha nenhuma religião. Jesus tinha a religião, a prática do amor, a prática da fraternidade, a prática do bem ao próximo, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo me fizesse. Tratar com a mesma moeda de troca que eu gostaria de ser tratado. Então, o que vai movimentar esta transição planetária? Isso vai ser de um dia para o outro? É lógico que não. Mas está acontecendo? Certamente já está acontecendo. E vai ainda se movimentar ainda mais para um futuro muito próximo. Porque, como nós sabemos, nós estamos num momento de transição planetária. E a doutrina espírita diz que nestes movimentos, aquela geração que já não está se adequando, ela vai, né, partir com os seus pormenores, com os seus prejuízos, com os seus defeitos, e a que vem, a que ficará, ela vai trazer tudo de bom e tudo de melhor, de mais evoluído do que aquela que passou. Então, meus irmãos, nós temos nos nossos ombros uma grande responsabilidade, porque o conhecimento já está junto de nós. Nós já temos o privilégio de ter acesso a todas essas informações
que nos chegou pelas obras de Kardec, né? Que Kardec trouxe para nós através do Espírito Verdade. Nós temos a base para esse estudo. Nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Céu e o Inferno, nós temos a Gênese, para nos embasar neste movimento que vai se perpetuar. Então, aí, uma outra colocação muito importante que Jesus fez e que nós temos que trazer para o nosso cotidiano assim. Jesus disse, né, que nós podíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais, não é verdade? Jesus disse isso com todas as letras. Então, se Jesus se coloca como sendo um bom pastor e que aquele bom pastor cuida das suas ovelhas, não permite que elas se percam, nós também podemos ser bons pastores? O que vocês acham? Me ajuda aí. Podemos ou não podemos? Podemos. Somos bons pastores? Aí não precisa responder. Vai ficar, né, para cada um. Mas nós podemos e nós temos, todos nós, independentes se somos pais, independente se somos professores, se somos educadores, se somos dirigentes, se temos sobre a nossa responsabilidade pessoas, todos nós, através do nosso exemplo, podemos e devemos ser bons pastores. Nós somos bons pastores quando nós trazemos para os nossos filhos para a evangelização infantil. Nós somos bons pastores quando nós, lá na nossa profissão de professores, de educadores, nós conseguimos acolher aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adultos que estão sobre a nossa guarda. Nós somos bons pastores quando dentro do nosso círculo familiar, que é onde nós temos as nossas maiores provas, nós temos tempo e ombro amigo para escutar aquele familiar, para encaminhar, para auxiliar, para dar um bom conselho, né? Então, nós somos bons pastores a todos os momentos da nossa vida. Então, Jesus nos chama à responsabilidade, como espíritas, como cristãos, como pais, nas mais diferentes ocupações que nós podemos ter, nós podemos nos espelhar no Mestre Jesus e sermos bons pastores, conduzirmos a bons apriscos, as ovelhas que estão sobre a nossa responsabilidade, né? Então, eu queria deixar uma mensagem assim, né? Que somos ovelhas deste Pai. Que então possamos abrir os nossos corações e ouvir mesmo o que este bom pastor tem para nos dar, para nos oferecer, para nos guiar. E que quando Jesus fala que ele o fala com as suas ovelhas e elas o reconhecem, olha que coisa bonita, né? Então que a gente possa ser muito íntimo desse mestre de amor que trouxe um evangelho de luz para nós e que possamos verdadeiramente, quando nos chamar e quando nós chamarmos por este pastor, conseguirmos ouvir o que ele tem para nos dizer. E nos entregar verdadeiramente, porque quando nos entregamos à doutrina do Mestre Jesus, ele nos conduz a um bom aprisco. E estando lá neste bom aprisco, possamos também chamar as outras ovelhas, que às vezes ainda estão desgarradas, que ainda não tiveram oportunidade de conhecer, trazer, para que conheçam este mestre de amor. E nós só vamos poder trazer quando nós soubermos exemplificar os ensinos de Jesus. Então, que possamos levar essa mensagem e termos nos nossos corações a paciência e a tranquilidade, que se aqueles irmãos ainda querem entrar em debate conosco, a questão de religiosidade, que possamos cobri-los com amor e mostrar que estamos caminhando nos caminhos de Jesus. Somos ovelhinhas ainda a obedecer o Mestre Jesus e que um dia
todos nós seremos acolhidos neste belo aprisco. Porque às vezes, meus irmãos, ainda nós somos ovelhinhas muito pequenas e ainda não temos condições de grandes discussões, né? Mas essas discussões são infrutíferas. O exemplo é o que move muito mais. A educação se faz pelo exemplo, né? E os arrebatamentos se faz também pelo exemplo. Então, que possamos verdadeiramente ouvir esta voz do Mestre Jesus e caminhar junto, porque certamente ele não vai perder nenhuma de suas ovelhas e vai nos conduzir a um belo aprisco, aonde poderemos desfrutar do reino de Deus ainda neste planeta. Muito obrigada a todos, obrigado pela paciência em me ouvirem. Deus abençoe. E agora vamos nos envolvendo novamente em tranquilidade. E vamos fazendo uma vibração para o planeta Terra, uma vibração de paz e amor que se faz tão necessário nesse momento. E assim vamos agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo o Pai misericordioso por seu amor, por sua dedicação. E vamos pedindo para que nossa mãezinha querida nos cubra com o seu divino manto de volta ao nosso lar e que possa permanecer por toda a semana. Que possamos ficar em paz. Que assim seja.